Muito bem, PPPDE traz hoje para você a seguinte informação. Pesquisas, né? Pesquisas sérias de pessoas que realmente são sérias. Trazendo dados econômicos que infelizmente 36 milhões de brasileiros vivem em 485 municípios com as rendas mais baixas per capita. Pode isso? É de se estranhar, não é? É de se estranhar com tanta economia, com tanta riqueza, com tanto fomento, mas infelizmente esses são os dados. E dados, logicamente que pesquisa a gente tem que analisar, tem que ponderar, mas não fique triste assim e também não fique tão desesperado assim. PPPDE traz essa informação, mas também traz a solução. Pois é, o partido político das pessoas que desenvolvem a economia, além de trazer informações para você, traz também a resolução de algumas questões. Por exemplo, essa pesquisa é uma pesquisa que nos traz um temor, né, um abalo sísmico, se assim a gente pode dizer, na nossa economia, ou seja, em como vamos viver, em como vamos nos manter, em como vamos melhorar no nosso trabalho. Pois bem, isso é um dado verdadeiro de pesquisa, mas o PPPDE vem surgindo exatamente para combater e para extirpar dados como esse, ou se não conseguir extirpar, pelo menos minimizar. Então eu lhe garanto, eu sou a preconizadora do PPPDE, Partido Político das Pessoas que Desenvolvem a Economia, ou seja, o partido das profissões e das pessoas que desenvolvem a economia através das suas profissões, trazendo para você então as pautas do PPPDE realmente serão polêmicas, justamente por essa razão, porque a gente vai realmente chegar numa bifurcação onde temos que trazer receitas para todos os municípios, para todos os estados federativos do Brasil. Isso não é fácil. Pensar sobre isso, trazer políticas públicas para isso realmente não é fácil. E isso começa, logicamente, com a valorização profissional. Né? Você valoriza uma categoria, depois valoriza outra, depois vai valorizando um município que, na verdade, sai na frente com as rendas per capita, outro você ali, infelizmente, tem uma nota de crédito um pouco mais baixa, mas também temos que fazer políticas públicas para que ele possa sair desse caos. Então é isso, o PPPDE traz pautas que, na verdade, trazem a solução para esse conflito de tributação municipal. Por quê? Porque eu já falei aqui, já falei com outras pessoas das quais a gente tem fomentado o objetivo desse partido, que hipoteticamente falando, o Brasil tem 10 mil juízes, deve ter muito mais, obviamente falando, não é? Mas imaginemos que tenha 10 mil, ganhando pelo menos, juiz de primeira instância, hein? Ganhando pelo menos 30 mil reais. Então você multiplica isso aí, não é? Imaginemos aí, hipoteticamente, você vai achar a quântica de 300 milhões, 300 bilhões, 300 trilhões e assim vai, quantos zeros a mais, né? Então, se você perceber comigo aqui, já venho falando sobre isso porque sofro na pele e sei também pessoas que estão sofrendo na pele com a primeira instância. Você sabe e eu também sei, e se você não sabe, fique sabendo agora, a Lei 9.099 de 95 é a Lei do Juizado Especial Civil, a lei que faz fluir a primeira instância no Brasil, ou seja, a justiça na qual uma pessoa como eu e você, empoderada de inteligência, empoderada de uma interpretação hermenêutica de artigos, que você tem ali a sua capacidade de redigir um texto, colocar ali o seu prejuízo, fazer ali a conjuntura dos artigos. Você e eu somos empoderados a ir ao fórum, peticionar sem a presença de advogado. E então ali a sua causa está estabelecida em primeira instância. Se o juiz for um juiz idôneo e você também, logicamente, for uma pessoa que colocou ali o seu prejuízo de maneira sucinta e colocou ali a sua argumentação também de maneira inteligente, de maneira resoluta,
obviamente com documentos comprobatórios, lógico, certamente você teria e terá e deveria ter o seu processo deferido, ou seja, em 30.360, aliás, aumentou um pouquinho agora, o salário mínimo está 1.601, né? Mas essa conta de 30.360 é quando o salário era de 1.511, se não me engano, 1.508, né? Então, o que acontece? Você teria ali o seu processo deferido sem a presença de advogado e ressarcido o seu prejuízo. Pois bem, deveria ser assim, não é? Mas infelizmente eu estou sofrendo na pele uma situação de insuficiência, de na verdade negligência e também uma máxima de não funcionamento da primeira instância, ou seja, normalmente o que era para funcionar em primeira instância, o processo que seria deferido com tranquilidade, como eu falei agora, até 20 salários mínimos, não é? O que vem acontecendo? Vem acontecendo uma polêmica. Na verdade, eles decidem polemizar e sempre eles fazem o quê? Jogam para a segunda instância. Segunda instância é a instância que você e eu precisamos de um advogado credenciado pela Ordem dos Advogados. Então aí lá vai barão, não é? Então o que acontece? A primeira instância no Brasil, infelizmente, não tem funcionado como deveria, não tem prestado o serviço da qual ela se propôs, que é deferir processos sem a presença de advogado, logicamente quando está tudo ali formatado devidamente, como se pede a lei do Juizado Especial Cível. Pois bem, então você imagina que se a gente extirpe a primeira instância do Brasil, não vai ter mais juízes ganhando 30 mil reais, mas vai ter juízes de segunda instância ganhando os 30 mil, ou até mais um pouco. Eu não sei se tem deve ter alguma diferenciação entre o juiz de primeira e o juiz de segunda. Mas imaginemos que a gente elimine o juiz de primeira instância. O quanto que eu já disse aqui que iria sobrar tanto para investir em planos e cargos e salários, como também, obviamente, você vai investir em outras coisas. A renda per capita desses municípios que eu falei na pesquisa, que são 348, se não me engano, que na verdade vivem com as rendas per capita mais baixas. Imagine isso, não é? Então você é mágica? Não é mágica. É uma aplicabilidade com responsabilidade, mas é uma situação que você tem que criar, na verdade, um desequilíbrio, criar uma polêmica para que você possa então equalizar depois. Então aqui eu deixo para você pensar que o PPPDE vem trazendo sim soluções. Agora, para o PPPDE realmente se fortalecer e chegar a fazer esse pleito e a gente ter realmente essa solução prestes a funcionar tanto para mim, para você e para outras pessoas das quais estão nesses municípios, com rendas per capita muito baixas, você precisa colaborar. Nesse momento é o momento que eu peço a sua colaboração. Qual seria a colaboração, professora Cíntia Aigner, preconizadora do PPPDE? Seria, na verdade, um momento de você, então, dar a sua assinatura no nosso baixo assinado, para que o PPPDE possa, então, se tornar um partido político oficial do Brasil, para que a gente possa, então, militar planos e cargos e salários para todas as profissões, não é? Como eu disse para você, o PPPDE não tem contraindicação. PPPDE é um partido que ele só tem o objetivo de valorizar a profissão, todas as categorias de profissão, sobretudo em primeiro lugar a do professor, com o piso salarial de 10 mil reais e logicamente depois acertando também os pisos das demais categorias subsequentes. Então, recapitulando aqui o nosso informe, o PPPDE traz aí para você a oportunidade de você cooperar com uma virada histórica no Brasil, para que os municípios com receitas muito baixas venham subir as suas receitas, não somente por essa máxima que eu disse, mas tem outras formas também que poderão e que deverão ser agregadas também junto a essa iniciativa, não é? Agora é um pleito difícil, é um pleito realmente muito complicado, mas o PPPDE está aí para descomplicar e, logicamente, a polêmica existe e não tem como não existir.
mas a luta, a militância, ela é justa. Justa porque precisamos de valorizar as categorias, valorizar todas as profissões do Brasil e, sobretudo, trazer receitas para os nossos municípios. Porque com as receitas mais altas, logicamente, todas as pessoas ganham qualidade de vida, porque com as receitas altas é que a gente consegue também valorizar as categorias profissionais existentes dentro de cada município, dentro de cada ente federativo do Brasil. Então aqui eu deixo para você pensar e repensar. Se você não tem partido político, venha aqui para o PPPDE. É o partido político meu, seu, nosso, das profissões do Brasil. Então é isso, professora Cíntia Aigner, deixando para você aí um convite e pense bem, é uma responsabilidade que só você tem, de quê? De colaborar com a sua assinatura. Então, vamos juntos construir aí um futuro de planos e cargos e salários, coisa que falavam outrora. Planos e cargos e salário é coisa de servidor público, realmente é coisa de servidor público. Mas o PPPDE tem essa proposta para todas as categorias. Então, para que isso seja uma verdade na minha vida e na sua vida, nas nossas profissões, você precisa dar o seu autógrafo lá, tá bom? A gente vai ter uma plataforma digital tão logo, tão breve, e aí se você é de outro estado, eu estou em Brasília, Distrito Federal. Se você é do Rio de Janeiro, se você é do Mato Grosso do Sul, se você é do Piauí, do Pará, do Amazonas, se você é de Minas Gerais, de São Paulo, enfim, Fortaleza, eu não sei qual o seu estado, mas de qualquer maneira, a internet, né, o advento da internet, 1990, Bill Gates transformou a distância em um ponto de contato assim, mais rápido quase do que o pensamento. Então estamos juntinhos, eu e você e PPPDE. Pense bem e colabore conosco. Obrigada, até uma próxima. Hoje é 5 de março de 2026.